Olá, desejo a você muita saúde, paz e perseverança na sua fé, na esperança e no amor que vem de Deus e que nos leva a Deus. O evangelho de hoje é João 13, de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela se cumpra em nosso favor, renove em nós a imagem e semelhança de Jesus. Vejamos que este evangelho nos mostra a identidade entre o mestre e o discípulo. Quando Jesus, depois de lavar os pés, ele vai dizer que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus deixa claro que todo discípulo é chamado a ser como mestre. E o que é o mestre? O mestre é senhor, mas também é servo. É o vitorioso sobre a morte, é o ressuscitado, mas é aquele que abraça a cruz como vontade do Pai. Jesus vai dizer, se o servo não é maior, ele deve estar sempre atento a fazer a vontade do Mestre, a cumprir a missão que foi enviado, a missão que o próprio Senhor lhe deu. E Jesus então nos recorda, se nós sabemos disso e o colocarmos em prática, encontraremos a felicidade. Veja que ser feliz na lógica bíblica, na lógica da revelação, significa colocar a vontade de Deus na nossa vida. Fazer da nossa vida uma vida conforme a vontade do Pai, revelada no Filho, pela força do Espírito Santo. Quando Jesus diz, eu não falo de vós todos, porque eu conheço aqueles que eu escolhi, mas aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus sabe que Judas ia traí-lo, porém Jesus não o despreza, mas o alerta sobre a consequência de trair o Senhor, de trocar Jesus pelo dinheiro, de amar mais ao dinheiro do que a Deus. E nós somos convidados a refletir sobre isso. O amor ao dinheiro é o pai de todos os vícios, é a mãe de todos os vícios. O amor ao dinheiro nos rouba da obediência, nos tira a capacidade de obedecer. E quando Jesus então diz, eis que eu vos digo isso para que quando acontecer, creiais. Para suscitar a fé naquele que é Jesus. Quando ele diz, eu sou, refere-se exatamente Jesus é a fonte de todos os seres, é a razão da nossa existência. Quando, por fim, Jesus vai nos dizer, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e recebe aquele também que me enviou. A identidade do discípulo, do enviado, do apóstolo, com o Mestre, com o Senhor, é algo que deve sempre nos alertar. Primeiro, no respeito àqueles que são chamados para cumprir a missão de fazer a vontade de Deus presente na nossa vida. Segundo, é bom recordarmos sempre que essa missão dada por Jesus nos dá também a responsabilidade de fazer presente o próprio Jesus diante de todos. Que o Deus Todo-Poderoso, que nos criou por amor, nos salvou e nos redimiu, dando-nos também o Espírito para nos santificar, nos abençoe. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança para você e para toda a sua família.